Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, terça-feira, 11 horas e 5 minutos, 11 de julho de 2023. Nós temos uma manhã muito agradável aqui em São Paulo, sol entre nuvens, os termômetros marcam 23 graus. Que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos. Eu vou começar com o racional do mini índice falando em compra e eu vou explicar as motivações. Primeiro, nós temos uma linha de retorno capaz de conectar o fundo marcado aqui por volta do meio-dia do dia 27 e depois o primeiro candle do dia 29 de junho. Então a região foi tocada, houve uma penetração falsa aqui da região, está distante da média móvel exponencial de 21 períodos e fora da banda de Bollinger. Temos um martelo, a sua máxima 117,885. Durante a gravação, esse martelo provavelmente será confirmado. Eu diria que durante a gravação, vamos falar agora em buy, tomaríamos a mercado 117,530, vamos colocar 500 pontos. Eu acredito que busque 118,030, talvez até 118,100, 118,200 durante a gravação. Então nós temos um fundo em formação, linha de retorno, martelo, fora da banda e distância em relação à média. Ok? Um destaque que eu gostaria de fazer também seria aqui o seguinte. Que é Vale. Então, no meio dessa bagunça, digamos assim, a Vale ela vai reforçando a ideia de formação de fundo. Está subindo 168, tem 2, 3 toques nessa LTA. E quando a gente traz os estudos para o intraday, reforça mais ainda essa ideia. Tem um pivô acionado a 65,19 e deve testar e romper 65,60 e haverá amplo espaço para a Vale subir. Ok? Tem inclusive aqui um gap de fuga. Então, o dinheiro esperto, provavelmente ele está migrando nesse momento. Então, no meio da bagunça, digamos assim, que a Vale está montando fundo e há uma migração. Ok? Eu sempre gosto, em dias turbulentos, de observar o site Unibroker. Hoje a Vale está evitando uma queda maior. E esses 1.427 pontos no Ibov, acho que vai ser minimizado em 70%, 80% ao longo do pregão. É uma queda generalizada, principalmente no setor bancário, mas eu entendo que se trata de algo passageiro, porque PCA apontou deflação e IGPM, a gente tem exterior subindo. Então, daqui a pouquinho deve bater uns 118,100, mais ou menos aí durante a gravação. Eu vou falar dos astros primeiro, aí depois eu prestigio os nossos queridos amigos no YouTube. Então, por exemplo, Small 11 no intraday, tem barra de exaustão, deve formar fundo. Barra de exaustão no IFNC, em região de suporte, deve formar fundo. Imob, barra de exaustão, região de suporte, indica a formação de fundo. IMAT está mais equilibrado, até na esteira da Vale. Então, conforme eu falei num áudio há pouco, o rompimento falso de pivô, a 5,337,30. Além de ter que ter coragem, né, de falar, olha, é momento de compra durante um processo de correção, né, tem que ter coragem, tem que ter peito para isso, né, porque a maioria se esconde. É o que eu disse no áudio, o momento numa tendência de alta de você comprar é no processo corretivo. Então, o índice de energia tem exaustão, longe de média, índice de consumo tem exaustão. Ok? Então, é uma barra em todos aqui você vê uma barra malucada, uma espécie de sell-off, mas que está descolado dos fundamentos. Agora, o que acontece em relação ao fluxo? Os estrangeiros, vamos dar uma olhada aqui no... Vamos dar uma olhada aqui.
nos investidores estrangeiros, eles tiraram o pé do acelerador, né? Então eles passaram a vender e o estrangeiro realmente ele direciona aqui no Brasil o mercado. Eles venderam novamente na sexta-feira 352.882.000. Estão vendidos em 2.051. Institucionais compraram na sexta 614.807. Houve entrada líquida de 1.054. Pessoas físicas venderam. Estão positivo, saldo positivo de 516.707. Ok? Muito bem. Então, uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos amigos aqui no YouTube. Então é o que eu falo para vocês, não comprem quando o mercado estiver pressionando máxima, né? Porque você vai ter um preço médio distante da média de 21 e tal. Então, por exemplo, hoje é dia de compra, né? Seja no mini índice, BOVA, ações, isso no meu entendimento. Eduardo Fraga, querido amigo, ele deixa aí o boa tarde, bons negócios e uma semana abençoada de muitas vitórias para todos nós. Muito obrigado pelo carinho e amizade. Fabiano Escopel, boa noite, professor. Ele pede Emilás, SPA 13, Raiz 4 agora. O Verdoen comentou, grande mestre piadista do futebol. Eu falei que o Corinthians vai ganhar Sul-Americana, Copa do Brasil e vai chegar entre os 4 primeiros no Brasileiro. E vai acontecer. Podem escrever e me cobrar depois. Wesley comentou, bom dia professor, gostei da QSRA3, fechou o GAE conforme mencionado por você, ele pede Semin, Kepler e Marfrig agora. Então vamos lá, vamos atender o Fabiano, nosso querido amigo, e o Wesley. E você que me ouve, atue na área de comentários, deixe seu depoimento, Top Traders contribui com a sua caminhada, tem uma operação que você está seguindo, que nós estamos, né, agrega, né, você deixa aí o seu comentário. Se acha que o mercado é oportunidade ou você acha que é inflexão, participe, né? Porque assim todos nós aprendemos juntos, refletimos, traga informações, atue na área de comentários. Multilaser é um típico caso de virada, saiu de 1,26, foi a R$3, e agora ela passa por um processo corretivo que abre oportunidade, testando o topo anterior e média de 21. Então é na oportunidade, é na correção que você tem oportunidade numa tendência de alta. É assim que funciona, pessoal, né? Por exemplo, espaço laser. Espaço laser saiu de R$1 também, 94 centavos. Ela mais que dobrou, foi a 2,14. Aí ela passa por uma correção mais forte, é onde está a oportunidade. Média de 21. Né? Então você pega o ativo, a faca cortando, né, como se diz. Então, raiz 4. Então, por exemplo, você vai montar uma posição nesses ativos. Você compra metade hoje, metade amanhã. É muito difícil não compor um bom preço médio, muito difícil. Raiz 4 também, uma correção, ela saiu de 4,72, está na região de 4,23. Uma compra, teste da média durante um processo de topos e fundos ascendentes. É assim que funciona. Você compra, por exemplo, metade hoje, metade amanhã, ou muitas vezes até tudo hoje, dependendo do ativo, você está num ponto ótimo de exposição. Aí eu vou trazer aqui a Semin. Semin é uma ação que nós temos em carteira. Inclusive, a Semin, ela opera na esteira do minério, mas está numa LTA, também é uma região de compra, né? Para quem está de fora. Teste de LTA. Aí Kepler. QPL3. A mesma situação, oportunidade na média e no topo anterior. Muitas vezes o investidor ele fica de fora da alta, aí ele quer comprar quando está nas máximas, está errado. Né? Ou ele se mantém de fora ou ele compra na correção. Por exemplo, o Marfrig já é um caso de inflexão. Não é um ativo que me empolga, apesar de fazer parte da carteira. Eu tenho uma boa expectativa, mas não, sabe, aquela expectativa de uma explosão, enfim. Acho que é uma boa exposição, nada muito diferente disso. Ok? Apesar dela estar no portfólio, não é uma das que eu mais tenho expectativa
positiva. Então, obrigado Verdoengo, Wesley, Fabiano Scopper, Eduardo Fraga, que enobreceram dessa forma a nossa gravação. Então, eu vou fazer a seguir os ativos fixos, ITS A4. Itaúsa não sustentou o preço acima de 9,85. Aí você diz, Itaúsa está montando um topo duplo. Primeiro que teria que acionar 9,45 a história das árvores e da floresta. Itaúsa, oportunidade. Porque eu consigo traçar uma pequena LTA. Ela forma praticamente aqui um canal. Então, se eu fosse montar, por exemplo, uma carteira, alguma coisa assim, eu comprar metade hoje e metade amanhã é uma forma inteligente de pensar, ou até a exposição completa hoje. Porque você vende uma tendência de alta nos ativos, aí você pega um dia um pouco mais pesado. Só que descolado dos fundamentos. Agora, o que o fluxo indica? Indica estrangeiros vendendo. Porém, eles venderam, eles sabem que quando eles vendem causa um efeito dominó. Aí, uma vez descontados, os ativos passam novamente a ser interessantes para eles. Hedging Grifo fazia muito isso no passado, a gente acompanhava. Ok? Então daqui a pouquinho aqui 118 mil pontos no mini índice, na minha visão. Então YouTube está numa região extremamente interessante. BBDC4. É aquilo que eu falo da alavancagem. Então, por exemplo, às vezes o investidor fala, eu vou alavancar aqui, Não, tá errado. Por quê? Porque você está alavancado numa região de topo, qualquer vento é tempestade. Tá absolutamente errado. Então, existem algumas premissas básicas para que a gente tenha sucesso. Não é uma certeza, mas aumenta a chance da renda variável. Então, aqui nós temos um triângulo descendente, região de fundo em Bradesco, uma situação interessante para compra. BBS3. Agora sim fica interessante. Uma correção importante. E B3SA3. Idem. Mas B3SA3 tem um topo mais baixo que o anterior. Mas a história das árvores e da floresta está numa região de fundo. A 15 não é interessante, a 13,60 ela fica interessante sim. Chegamos em Sambi 11. É normal quando você tem um driver relevante, expressivo, como a reforma tributária, a questão do CARF, o voto de qualidade, quando é materializado o fato, tem um movimento contrário. Aí você fala, caramba, como assim, né? É assim. Né? Geralmente a mão que guiou aquele movimento foram os estrangeiros, realiza lucro porque eles sabem que tem condições naquele momento de direcionar o preço. Aí quando está ali no nível interessante, eles voltam a comprar e retomam a posição. É assim que a banda toca, sempre foi e será. Por isso que eu digo, quando está perto do topo das máximas, não é momento de compra. Né? A compra era lá atrás. Agora, na correção, sim. Por exemplo, Sambi 11. Sambi 11 eu não compraria, porque tem a questão do STF, tá? Eu acho que não vale a exposição. Mas, por exemplo, o BPAC, que é uma mega empresa, um caso de sucesso, de gestão, topo anterior, média de 21. Aí é compra. Você compra um pouco mais descontada. Ela estava 32,86, está 30,85. Você tem R$2 só de recuperação aqui para surfar, né? Para uma guerrilha, alguma coisa assim. É assim, pessoal, funcionando. Não tem uma alta em linha reta, isso não existe, é ilusão. Né? Por isso que eu falo que quando o investidor trabalha alavancado, por que não der certo? Porque na erraticidade, no movimento errático, em negócios muitas vezes que são momentos ali, minutos de negociação, aciona stop, vira aquela confusão, depois o mercado vai na direção que você havia projetado. Então o tamanho da posição é interessante, assim como a origem do capital. Eu falava com uma aluna hoje, olha, premissas da Top Traders, nunca coloque na bolsa
Eu até enumerei dinheiro de herança. Às vezes o aluno escreve para mim, professor, eu recebi uma herança tal, que ativo. Cara, herança não tem que estar em bolsa, né? Nunca opere capital de terceiros, pessoal. Pegar o dinheiro de parente, mas o pessoal do meu escritório não sabe operar, pediu para eu ajudar. Cai fora. Jamais economias de uma vida, dinheiro de colegas, amigos ou parentes, vender meu carro para pôr na bolsa, ou minha casa, indenização de trabalho, doação, herança, poupança de filho para faculdade, deveria ser proibido, porque quando você vai investir no exterior, dependendo da corretora, você tem que dizer a origem do capital para fechar câmbio. Para operar aqui no Brasil deveria ser igual. Deveria ser proibido, por exemplo, a pessoa pegar dinheiro de cheque especial para colocar em bolsa. Né? É certeza que vai ter perda, por quê? Porque a questão psicológica já está arrasada. Correto? E eu falo isso há muito tempo. Qual que é o dinheiro da bolsa? É o excedente. Eu ganhei 1 milhão aí num trabalho que eu fiz. Eu vou colocar tudo na bolsa e fazer um termo errado. Você ganhou 1 milhão, sabe quanto que você coloca em bolsa? 100, 150 mil. Eu ganhei 2 milhões, quanto é que eu coloco em bolsa? 200, 300 mil. O restante você coloca em quê? Imóvel, renda fixa, que seja a poupança. Entende? Tesouro direto. Eu compro 2 imóveis para aluguel, vou lá, reformo um, pego alguma coisa no leilão. Então, por exemplo, a pessoa, eu tenho 500 mil na bolsa, tal. Quanto que você tem de patrimônio? Você tem uns 4 milhões? Ah, não, eu tenho só os 500. Está errado, devia ser proibido. Ok? Proibido alocar dessa forma. Ok? Eu tenho 800 mil na bolsa. Para eu ter 800 mil na bolsa, você tem que ter uns 5 milhões de patrimônio. Tenho 700 mil na bolsa, tem que ter 4 milhões e meio. Entende? É aí que está o erro, na origem do capital. Muito além do manejo de risco, que é ensinado aí pelos gurus. Mas eu tenho o dinheiro de uma vida na bolsa. Tá errado. Como é que você coloca na bolsa, ainda mais em futuros, mini índice, mini dólar, dinheiro de uma vida? Né? Isso não existe. Maravilha. Então, Petrobras. Petrobras é um mastro-bandeira. Ela mostra até resiliência aqui sobre a média de 21, bandas de Bollinger um pouco mais justas no momento. E Vale, que eu comentei, que no meio da bagunça, Vale está recebendo fluxo, isso é um bom sinal. E vai confirmar fundo aqui logo menos. Ok? Legal, o milho, aparentemente temos um padrão da alavanca que vai ser acionado impulsionando o preço. A gente vê aqui na Cbolt também uma situação bem parecida, em Chicago. Ontem eu comentei, pessoal, que quem está vendido no DI, né? Eu acho que o DI já entregou muito, é momento de recomprar, realizar lucro, enfim. Claro que a LTA é referência, assim como a máxima do dia 6 a 10.925, ok? Sobre o mini dólar, a gente vai perceber um topo intraday. Então aqui nós temos uma formação de topo. É provável que busque algo perto de 4.900. A mínima do dia é 4.900 com 500. Provável que busque os 4.900 ao longo do dia. Pressione aqui essa LTA. É o caminho, na minha opinião, que seria natural. Baixando um pouco o tempo gráfico, 15 minutos. Topo mais baixo que o anterior, onde é que está o eixo? 4.908, deve ser acionado daqui a pouquinho. O mini índice daqui a pouco bate lá no 118,100, 118,130. Só no intraday vai dar uns 600 pontos de racional. Eu simulo como se a gente estivesse numa aula, numa sala de transmissão, alguma coisa assim. Ok? Por exemplo, outro dia, pessoal, eu trouxe a questão do meu filho aqui que tava mega termado, tá errado. Tanto que eu dei bronca nele, é meu filho. Eu falei pra vocês, não tá certo. Ele ganhou uma bolada fazendo os termos. E se tivesse andado pra trás? Né? Aí o que ele fez? Eu orientei praticamente, ele reduziu os termos na máxima ali do mercado.
E aí o que ele fez? Ele ficou só com a posição à vista. Tinha ativo que ele estava termado em 6, 7 vezes. Está errado. Deu certo. Maravilha. Vai comprar uma moto que ele quer, vai viajar não sei para onde. Mas o manejo de risco, assim, a origem do capital, ok, é um dinheiro que ele tem que poderia estar ali. Só que ele está termado. Se ele está a termo, ele está trabalhando com dinheiro que não é dele. Eu falei, reduz o termo. Aí ele foi reduzindo. Pegou 3 dias, reduziu. Hoje eu não vou dizer que ele não está a termo, mas, por exemplo, ativo que ele estava termado 6, 7 vezes, 8 vezes, hoje ele está 1 vez e meia, 2 vezes e meia. Ok? Ele está refazendo as posições. Ok. Então, independente, por exemplo, de ser meu filho, eu falei para vocês, eu falei para reduzir. Então, muita gente que estava a termo também naquele momento reduziu e depois me agradeceu. Por quê? Porque eu sou um professor, o meu único interesse é o desenvolvimento do aluno. Eu não tenho interesse obscuros, eu não vendo livro, eu não vendo mentoria, curso, camp, evento ao vivo. De vez em quando a gente lança uma imersão para a galera aprender e para a gente cobrir os custos aqui, né? Então, a alavancagem ela é muito legal quando dá certo. Aí depois você vai querer culpar alguém, é o robô da corretora, é o cara que eu sigo, é fulano, é o relatório que eu assino. Não, foi você que tomou as decisões. Correto? Então é assim que eu sempre me... Eu sei que é um papo meio pesado, mas é um papo de alguém que quer o bem de vocês. Que ama os alunos como ama os filhos. Ok? Então, no caso do Ibov, eu quero tomar um golinho do meu TNT de tangerina. Então, por exemplo, aqui o Ibov, a gente vai... Primeiro eu vou descartar... A gente já viu que bateu na retração de Fibo, de 38.2, eu vou apagar aqui o estudo. Eu vou deixar o gráfico mais limpo possível aqui. Essa reta não se aplica, então a gente vai traçar algo nesse sentido. Temos aqui o que? Um alargamento. Um ponto importantíssimo, sem dúvida, é o 116.559. Está exatamente aqui, porque é realmente uma região decisiva. Topo, fundo, topo. Pode ser considerado um eixo de M, pode ser considerado um ponto que aciona pivô. Então, onde que está a briga? 116.559 é o ponto que separa o joio do trigo. Ok? Daí eu vou ter BOVA 11. Eu vou traçar um estudo mais ou menos proporcional. É um alargamento também. Qual que é o ponto-chave aqui no BOVA 11? 112,88. Está exatamente aqui, ó, 102,86, a 2 centavos. Aí eu tenho Ibovespa em dólares, que já tem um padrão parecido, mas aqui é uma espécie de mistura de alargamento com cunha. Qual que é o ponto-chave? 23,687, esse daqui já está acima. Então está montando fundo, fora da banda, dentro da banda. Olha o menino caminhando para 118,100. 118,130. Vai dar uns 600 pontos de racional durante o dia. Se a gente estivesse numa live, numa transmissão, numa imersão, pegaria esse movimento para giro. Ok? Aí nós temos aqui o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Se o TradingView não travar, não é ele. Então o DXY ele está em queda, testando uma LTA, então isso até evita uma alta do dólar maior, enfim. O MME, que é o fluxo para mercados emergentes, está desenvolvendo fundo. Entre os dias 6 e 7 a gente viu aqui um padrão penetrante.
Europa em alta, índice DAX fora da banda, dentro da banda, assimetria em V. Bolsa de Paris. Eu tenho alguns alunos que estão operando na Bolsa de Paris, eu estava conversando com 2 deles outro dia. Eles falaram, pô, professor, aqui, né, eles moram em Chicago, operam Reino Unido, agora Paris. Realmente está muito bom para operar, é líquido, tem alguns setores interessantes, eles gostam muito do setor de automóveis, estão se especializando no setor de automóveis. Então aqui a gente tem um alargamento, a ideia é que venha na parte alta. Reino Unido, provavelmente uma exaustão, essa barra do dia 6. Trabalha essa aqui para quebrar esse padrão. Aí eu trago a tela EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York. Rompimento falso de 31 dólares, está 31,12. Eu vou apagar esses estudos para que a gente fique com foco aqui, bem concentrados nesse padrão atual. Então essa aqui é a ideia, rompimento falso de 31 dólares, que é a mínima do dia 6 de julho. O BZQ repicando, que é normal. Qual que é o ponto-chave? A máxima recente, 14,22. Começou a trabalhar abaixo do 14,22, desce para fechar o gap. VIX em queda mostra que tem investidores dispostos a tomar risco nos Estados Unidos. É o índice do medo Volatility Index. Eu até comentei, né, uma venda, por exemplo, a 17 para zerar a 14, acho que vai encaixar, porque foi 17,08, 14 é questão de tempo, talvez hoje ainda ou amanhã. E aí a gente chega nas bolsas norte-americanas, Dow Jones. Esse padrão que a gente tem aqui é interessante, eu vou explicar por quê. Tem o ombro, cabeção, ombro invertido e a barra de ontem nega a anterior e já está acima das médias de 5,21. O S&P fechou o gap e já entrou força compradora. E o índice de tecnologia, a Nasdaq, está inclinado, aqui uma correção no tempo para uma nova movimentação de alta. Títulos americanos de 10 anos têm sinal de topo, fora da banda, dentro da banda. Eu acredito que ele venha lentamente aqui, desça para testar a média de 21. Aí nós chegamos no petróleo WTI, negociado na NYMEX em Nova York. Ele, depois de cruzar as médias e romper a LTB, aqui é um fundo triplo, também 1, 2, 3 fundos. Vai lentamente subindo e assim deve continuar. Médias cruzadas em modo compra, rompimento também da LTA. LTB, a gente tem aqui fundos alinhados, quer dizer, é um triângulo de todo modo, tende a continuar subindo, especialmente se romper 78,68 na ICE em Londres. E aí eu chego no minério de ferro, né? Trocou já o pregão, digamos assim, já está com data do dia 12, tem sinal de fundo. Eu fiz questão, ontem de madrugada eu estava estudando vários ativos, estava conversando com pessoas, lendo, buscando trocar ideias. Essa doação, que vocês sabem que é uma marca registrada aqui do professor Wagner Caetano. E eu falei, poxa, eu vou compartilhar o estudo. Quer dizer, tem acréscimo de volume, uma LTA, padrão penetrante. Quer dizer, o minério deve subir. A Vale é algo que eu converso com alguns alunos. A Vale costuma adiantar o movimento do minério. Então, quando você vê Vale subindo em um dia turbulento, parece brincadeira, né? Mas você fala, caramba, você está dizendo que a Vale muitas vezes... É exatamente isso que eu estou dizendo. Muitas vezes a Vale sobe já na expectativa do minério subir, ele materializa depois e dispara. É um padrão que a gente já identificou mais de uma vez. Como as mineradoras em Londres também. Acontece o mesmo fenômeno. Então, reforça até a minha ideia. A Bolsa de Xangai, ombro, cabeção, ombro invertido, iminente pivô, a 3246, 3247. E por fim, Bolsa do Japão, chegou nas máximas em 33 anos, faz aqui um movimento corretivo, o ponto que separa o joio do trigo é 32,307. E é normal essa correção, uma vez que marcou máximas aí de décadas. E sobre o mini índice,
Não chegou durante a gravação, mas daqui a pouquinho ele busca ali o 118,100, deve ir além disso. Ao longo tem um sinal de fundo, então confirma o martelo acima de 117,885, deve fazê-lo daqui a pouco, e provavelmente busca algo perto do 119 ainda hoje. Para você estar dizendo que busca 119 ainda hoje, eu acredito que é algo bem perto dos 119 mil pontos, pelo menos, ok? Então, a oportunidade de compra para quem está de fora e quem embarcar naquele desafio lá, o voo da Águia até 117,590. Um grande abraço a todos, é uma honra tê-los comigo. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes, queridos. Muito obrigado pela sua atenção.